Bom dia, tudo bem? Nós vimos reforma e contra-reforma. Nós vimos rompimento ocidental da igreja. Eu já expliquei que tinha havido o rompimento oriental. E a gente viu a ação da igreja. E a gente viu que dos dois lados da história vai explicar conflitos, perseguições, mortes dos dois lados. Que combina, por exemplo, com a questão da Irlanda no último século. E vários outros conflitos. Mas, quando a gente fala de conflito religioso, a gente vai um pouquinho mais além. Eu propus para vocês a questão da intolerância religiosa. O que é intolerância religiosa? Intolerância já fala, o que as pessoas não toleram. A intolerância religiosa se caracteriza quando uma pessoa ou instituição não aceita a religião ou a crença de um indivíduo ou de um país. Quando você questiona a religião de uma outra pessoa. Tal atitude manifesta desde a crítica em âmbito privado, a piadas, agressões verbais e físicas, ataque aos locais de culto ou até assassinato. E ainda existe muito. O Brasil hoje vive uma questão muito de perseguição das religiões de matrizes africanas. Queima-se terreiro, põe fogo, se briga, se debate. No caso do Estado, a intolerância religiosa pode ser manifestada em leis que criminalizem as práticas de uma religião ou da proibição da mesma. O Brasil foi palco disso no século passado, quando se falava que o escravo não podia praticar a religião que ele trouxe de fora. Então, o mundo é isso. Ou quando você não aceita alguém que, no Islã, você está sendo intolerante. E alguém do Islã, quando não aceita que você é cristão, essa pessoa está sendo intolerante também. Assim, quando um debate de um evangélico com um católico, ou de um evangélico contra um evangélico, um neopentecostal e o outro de uma outra linhagem. Quando se parte para agressão, quando se parte para proibição de práticas, aí as coisas já vão ficando diferentes. Bom, a intolerância, e no Brasil especificamente, é o seguinte: começou a ser a implantação da religião católica pelos portugueses ao longo de toda a história. O país verificamos casos de intolerância de católico contra as crenças indígenas, africanas, e mais tarde com as denominações cristãs protestantes. Porque se você tem teoricamente uma religião que predomina dentro daquele país 400 anos, qualquer outra diferente para ele da mesma forma que o português que chega não aceita, que o índio acha estranho que o índio fala que o sol é Tupã, Deus criador. O índio às vezes achava estranho. Como que vocês falam para mim que esse Deus é amor se esse Deus deu o filho dele para morrer? Então, não estamos discutindo a questão da religião, mas estamos discutindo os pontos de vista da religião. E a intolerância passa por aí, sétimo ano. O período colonial foi muito pesado em cima disso, e perseguição principalmente aos judeus que vinham para cá, os novos judeus, utilizando muito a questão da Inquisição, os judeus com as práticas dos índios e principalmente também a questão dos escravos, com a família real, quando ela vem aqui, quando Dom João abre os portos para as nações amigas, recebe o impacto, porque vem os ingleses são ou anglicanos ou luteranos na sua maioria, começa a chegar os judeus, aí começa a ter uma certa aceitação, mas só que tem uma questão: quando se morria, os ingleses tinham que ser enterrados em outros. Os ingleses que estavam aqui tinham que ser enterrados em outros cemitérios que os padres que comandavam os cemitérios católicos não permitiam. Os escravos, por muitas vezes, tinham que ser enterrados em outros lugares. Então, até os judeus tinham que ser enterrados em outros lugares. De uma certa maneira, isso vai permitir, vai perdurar pelo primeiro e segundo reinado. Então, de um ponto de vista, o período republicano vai dar uma seção forte. Você vai ver a igreja católica mais tranquila, aceitando as outras religiões, e a gente vai ver a ascensão das igrejas evangélicas e pentecostais que vão tomar essa rédea contra as outras religiões. Mas tudo isso baseia na ideia de que essa intolerância religiosa não é só o Brasil, é o mundo. Você tem uma ideia, ela mostra evidente contra judeus, povos monoteístas no meio de tribos que praticam paganismo. Na África acontece isso. Tem tribos politeístas, mas tem uma tribo lá que acredita só em Deus. Essa tribo
quer acabar com aquela tribo. E assim sucessivamente. Isso é desde o Império Romano, foi isso. O Império Romano procurou. Até 330, até o Império Romano aceitar, com Diocleciano, que era a Igreja Católica é a religião oficial do Império, quantas perseguições, quantas histórias, quantos? Cristo morreu por mão dos romanos, apesar de ter sido entregues pelos judeus. Os apóstolos de Cristo vão sofrer perseguições por mão dos romanos. E assim sucessivamente. Bom, hoje, o grande pega, se a gente for olhar no Oriente, é árabes e judeus. Mas existem essas questões das jihadis, que é as guerras santas, que muitos grupos extremistas aí, que está o perigo, o extremismo, de tentar perseguir. O importa é o seguinte, o meu Deus não é melhor do que o seu Deus não é melhor do que o meu. E eu tenho que respeitar o seu, a sua forma. Eu tenho que respeitar a forma que você pensa, a forma que você age. O que vai dizer que se uma religião é boa não é o fato de eu gritar, oh meu Deus, ou joelhar com o tercinho. Não, é as minhas ações. O que é certo em qualquer lugar. As coisas são muito mais importantes do que isso. Temos que aceitar e respeitar as pessoas das religiões, independente de qualquer forma. Sou católico, tenho meus cargos dentro da igreja, mas nisso não me faz melhor do que nenhum evangélico, nenhum umbandista, nenhum candomblessista, nenhum judeu, nenhum muçulmano, nenhum católico ortodoxo, ninguém. Porque eu vou ser julgado dentro da minha crença pelos meus atos, por aquilo que eu fizer. Eu acredito num Deus de amor, num Deus que é perdão, que é conciliação. Essa é a minha crença. Agora, tem gente que vai achar diferente. Eu posso julgar essas pessoas por isso? Não. Eu posso julgar pela violência, pela imposição, por onde ela acaba querendo fazer mal por uma pessoa. Isso sim. Agora, pelo fato de acreditar, sendo judeu, católico, muçulmano, espírita, umbandista, ninguém deve ser julgado pela religião, mas sim por aquela faz. Tá? E faça uma redação que eu já deixei explicado o que é para se fazer. Obrigado, sétimo ano. Qualquer dúvida no meu privado.